primeiro agradecer, né, e parabenizar, né? Hoje é o Dia do Voluntário, né? 28 de agosto a gente comemora o Dia do Voluntariado, mas hoje é o Dia Internacional do Voluntário. E acho que aí tem um significado bem próprio, né? Porque é daquele que, com esse exercício da empatia, né, da solidariedade ou de uma ação mais cidadã, né, ele prioriza o seu tempo. Eu já cheguei à conclusão que é isso, né? A gente faz essa decisão de usar o nosso tempo para alguma coisa que faça sentido na nossa vida e faz esse exercício da empatia, né? Que é um pouco do que a Bruna falou, né? E, bem, eu acho que é para cá. Eu sou Silvia, né? Silvia Nakashi, trabalho com voluntariado. Bem, eu tenho quase 62 anos, então trabalho com e hoje trabalho com voluntariado, né, como profissão há mais de 25 anos. Mas eu tenho uma história. A minha vida, acho que parecida com a tua, me trouxe uma escola que me punha no voluntariado. Minha avó escrevia braille e nunca teve nenhum deficiente visual na vida dela, e ela tinha uma máquina de braille, porque meu pai era voluntário na fundação, na época do livro do cego, e ela era uma exímia datilógrafa. Alguém lembra do que é a datilografia? E ela percebeu que, com a máquina de braille, ela podia escrever braille. E meu pai falava assim, era médico, meu avô médico, não, hoje eu vou chegar tarde para jantar, porque é o dia de ir lá no Paris, que era o dia de ir lá para a Vila Carrão, e eu não entendia muito bem, até chegar a festa de Natal e eu estar em algum lugar que tinha crianças, que tinha projetos. Então, a minha vida me pôs no voluntariado sempre, assim, nunca foi muito complicado. E é uma coisa que eu acabei levando para os meus filhos. Venderam muito Big Mac, porque eu fui anfitriã de loja durante anos, do GRAAC. Então, eu acho que a vida vai, e eu também acho que o exemplo e como isso pode entrar na vida da gente de forma muito natural, né? Como eu disse, priorizo o tempo, né? Eu tenho tempo para o hobby, para o esporte, para a atividade cultural, para estar com a família, com os amigos. E, para tudo isso, eu priorizo meu tempo, porque, que eu saiba, todos aqui nós, hoje, ganhamos as mesmas 24 horas, né? E aí o voluntariado é uma ferramenta aí à disposição de todos nós, né? E já começo dizendo que, se ele não está entre as coisas que nos são caras e queridas, né, que realmente façam sentido na nossa vida, ele não fica, né? Ele pode ser uma nuvem passageira, mas ele não fica. Agora, se a gente consegue ainda, com essa alegria, ter ele no que a gente realmente acredita e faz sentido, aí ele permanece, né? E aí é óbvio, de acordo com os momentos pessoais que cada um vive, né, e que tem esse tempo para doar, né? Então, o voluntariado na minha vida tem entre o que eu gosto, o que eu acredito. Eu sou voluntária há mais de 10 anos. Eu tenho alguns trabalhos voluntários, mas vou contar um, que é na Associação Vagalume, que me traz a oportunidade exatamente de eu fazer e estar com coisas que eu realmente gosto, né? Primeiro, que são bibliotecas comunitárias na região da Amazônia Legal brasileira. Me põe perto da natureza, me dá a oportunidade de viajar, que eu amo, então, conhecer lugares diferentes, comunidades diferentes, projetos diferentes, e devolver uma coisa que eu tive sempre muita oportunidade, que é ler, que ter acesso à leitura, que eu pude oferecer para os meus filhos, né? Então, junta tudo que me é bem precioso, e eu tenho conseguido, pelo menos uma vez por ano, estar na Amazônia junto com algum dos projetos da Vagalume. E, como sou conselheira, a sede da Vagalume é aqui em São Paulo, então eu consigo estar bem ativa no dia a dia da organização também, né? Eu vim com esse papel meio, assim, talvez mais de contexto, de conceituar, né? Eu faço aqui uma provocação, porque a gente ainda ouve isso, né? Será que voluntariado é uma atitude ingênua, infantil, o beija-flor, né? Que, obviamente, que ele não, com uma gota, ele não apaga, né? Eu convivi alguns momentos com o Betinho e
Não, ele tinha mesmo isso, né? Será que a gente junta colibris suficientes para carregar esse balde, né? Será que é para que a gente se sinta bem? Porque é mesmo, né? Eu coordenei muitos anos o Centro de Voluntariado de São Paulo, tínhamos quase 40 voluntários no dia a dia da organização, e eles, quando eu ia agradecer, agradecer o dia, agradecer a palestra, o apoio administrativo, o que fosse, eles já agradeciam, né? Não dava nem tempo de eu falar oi, ele já estava agradecendo e tal. Então, será que é isso, né? Para a gente se sentir melhor, porque faz bem, né? Fazer o bem faz bem, né? Se derrubar a caneta aqui, se abaixa, ajuda a pessoa. Se você souber ensinar como chega no metrô, é um sentimento natural, né? Será que é para viver uma coisa nova, desafiadora, né? Um contato com uma comunidade, com um público muito diferente, né? Será que é trabalhar de graça, né? Será que é, né, só essa grande diferença, né, que a gente tenta tanto educar, né? O que é ser solidário, ajudar numa campanha do agasalho, fazer uma doação, o que é o voluntariado, né? Então, acho que são reflexões que a gente pode ter, né? Ele primeiro, né, minha primeira provocação, é a grande oportunidade que eu tenho de fazer alguma coisa que ninguém vai poder fazer por mim, né? E de um uso, né, e resgato isso, né, que é o bem mais precioso e universalmente reconhecido como voluntariado, né, e se eu me digo voluntário, a pessoa no planeta inteiro, né, a gente reúne aí em grandes convenções de voluntariado, e essa percepção é universal, ele compreende que você separou uma parte de um teu tempo para fazer alguma coisa para uma causa, para um projeto, para um propósito, para um público, e ofereceu isso gratuitamente, né? Então, é essa doação e esse bem preciosíssimo, até porque todo o resto que eu ofereço no voluntariado, eu recebo de volta, né? Certamente tem gente que vai lá na cozinha da Bruna que talvez nem tivesse tanta habilidade nem de falar com as pessoas, nem de, talvez, organizar um evento dessa proporção, e ela leva isso para a vida, né? Essa comunicação, talvez cozinhar, né? Ou talvez até se organizar para render o tempo, né? Então, a gente aprende, desenvolve talentos. Aliás, hoje em dia, algumas empresas usam a prática do voluntariado para desenvolvimento de talentos e habilidades, né? Em vez de contratar uma empresa de trabalhar com práticas de recursos humanos, faz uma lista ali de talentos e habilidades que eu preciso trabalhar naquele ambiente corporativo, e, por meio de uma atividade voluntária, eu trabalho isso. Nem preciso dizer, né? Resiliência, empatia, criatividade, fazer muito com pouco, né? Trabalho em equipe, desenvolver a liderança, né? A gente tem projetos assim, daria para eu listar uma série aí que já coloca isso nos grupos de aprendizes, de estagiários, e trabalha fortemente a prática do voluntariado como uma estratégia para desenvolvimento de talentos nos trainees, por exemplo, que serão futuros líderes, né? E precisam ter para ter algumas dessas habilidades no seu dia a dia, né? O momento da ação de fazer, né, é gratificante, né? Como eu falei, fazer o bem faz bem, é automático. Então, você, estando em atividade, você se sente bem, né? Então, o que eu realmente ofereço e que eu não receberei de volta, a não ser que eu já estou começando a me interessar, se tivesse alguma lojinha de tempo, já queria que o meu dia, minha vida tivesse um pouco mais de tempo. Esse tempo não tem de volta, né? Então, a clareza dessa priorização e dessa dedicação de tempo, né? E é meu, é uma decisão, por mais que a gente queira, né? É uma decisão absolutamente pessoal e individual, né? Ele gera impacto em quem faz. Eu nunca vi matemática mais perfeita. Ninguém sai perdendo com o voluntariado, não existe isso, né? Quem faz ganha com o voluntariado. Também, gente, se entrar na internet,
tem milhões de estudos, inclusive físicos, né? Eu trouxe um aí, quem dedicar 200 horas por ano para o voluntariado, né? Um voluntário que vai 4 horas por semana, né, fazer uma atividade voluntária, ele tem 40% menos propensão a desenvolver a hipertensão. E esse é um pequeno exemplo. Tem vários, inúmeros exemplos do bem físico, o intelectual, emocional, né, que o voluntariado provoca. Então, no mínimo, né, ganha quem faz por isso, né? E aí ganha quem recebe, e, obviamente, ganha uma sociedade, uma comunidade. Eu vou dizer para vocês que a gente não se destaca no mundo com a prática do voluntariado, né? Essa é a última pesquisa que faz um levantamento dos últimos 10 anos do voluntariado no mundo. É uma pesquisa que eu gosto muito, que eu sigo, que chama Giving Index, que é o Índice de Solidariedade, traduzido e coordenado aqui no Brasil pelo IDES. Eu gosto muito porque, quando, em 2001, a gente fez a celebração do Ano Internacional do Voluntário, a gente fez uma pesquisa, né, envolvemos aí o apoio do poder público e das empresas, e fizemos essa pesquisa. E depois celebramos 2001 mais 10 com a década do voluntariado, e aí também fizemos uma pesquisa com o IBOP, contratamos o IBOP para fazer essa pesquisa nacional e tirar esse retrato do voluntariado no Brasil. E, na época, a gente falava de 11% da população brasileira fazia trabalho voluntário. E, quando a gente cola no Giving Index, a gente vê esse histórico muito alinhado até pela forma como é perguntado, né? O Giving Index vai à rua, é uma pesquisa do Instituto Gallup, que vai às ruas e inclui 3 perguntas. Nos últimos 30 dias, você ajudou um estranho? Você ensinou como chegar no metrô, você doou uma roupa que ele precisava, né? Nos últimos 30 dias, e vai te chamando para um grau de envolvimento e engajamento, né? Envolvimento 0, né? Pode ser que eu nunca mais nem veja, pode ser que eu nem saiba onde foi a roupa que eu doei, né? Nos últimos 30 dias, você doou dinheiro para uma causa, exclui as questões religiosas. Ele faz questão de dizer uma organização da sociedade civil ou uma causa, né? Precisa mais, né? Doar dinheiro já não é assim tão... e aí, nos últimos 30 dias, você doou tempo como voluntário para uma organização, né? Também vem essa pergunta. E é muito com o histórico das nossas pesquisas brasileiras. E aí, esse é o ranking, a gente chegou a ter 20% da população, a gente falou muito de voluntariado, e aí é um mérito para os grandes eventos que a gente teve a Copa, a gente não vai criticar, mas falou de voluntariado, se reconheceu quem atuou como voluntário, a gente teve os Jogos Olímpicos, a gente teve, né, as pessoas até esquecem que foi aqui que nasceram os ODS, né, em terras brasileiras, né, que nasceram os ODS, a gente mobilizou absurdamente voluntários, né, para aquele grande evento no Rio de Janeiro, né, e assim por diante. Então, a gente chegou a 20% da população, e depois, obviamente, né, voluntariado tem muito a ver com autoestima, né? Eu preciso estar bem, né, porque eu estou oferecendo meu tempo, né? E aí a gente caiu bastante. Ano passado, a gente chegou a ocupar a posição, que é a média das 3 respostas, em 146 países, a posição 122. Essa é a média dos últimos 10 anos, porque este ano o Giving Index fez uma celebração de 10 anos de Giving Index. Então, a gente ocupa a posição 74 entre 126 países. Dos da América do Sul e México, que são os que estão no Giving Index, a gente ocupa a posição 8, então é só somar quantos são, não vai destacar. E a gente tem aí 28% da população mobilizada nessas 3 questões conhecidas como a solidariedade ou Giving Index, né? O doar tempo, doar dinheiro e ajudar um desconhecido.
E, com relação a voluntariado, a gente tem aí 16% da população. Eu também gosto da pesquisa no sentido de alinhar com as nossas formas de reconhecer o voluntariado, porque ele fala de uma população adulta considerada pelas Nações Unidas, que está naquela faixa de 16 anos, né? Que, para nós, aqui no Brasil, a gente já também é uma pessoa que tem um poder de decisão, de atuar. Super válido todos os outros projetos com criança e com jovens menores que isso, mas aí é um processo formativo, educativo, que, aliás, os bandeirantes fazem super bem, né? O movimento bandeirante faz muito bem. Não estou dizendo que criança não faz, mas a gente tem um respeito de que isso tem que ser um processo formador para ele, né? Ele nos define como seres livres e humanos, né? É uma atitude desse ser humano que eu sou, né? Com empatia, com compaixão, né? Que consegue se pôr no lugar do outro, né? E se sensibilizar com isso, né? E que me dá a oportunidade, às vezes, de conviver com algo que é tão distante, né, do meu dia a dia convívio, né? O que me move para o voluntariado é uma decisão minha, pessoal, individual, e eu não tenho controle algum, né? Pode ser, eu já tive pessoas que iam assistir a palestra do centro que diziam: eu tenho que ser voluntária às terças-feiras, porque eu moro num apartamento muito pequeno e terças-feiras vem a minha faxineira. Eu não gosto de compras, não gosto de shopping, não gosto de jogo, não gosto de esporte. Eu pensei, eu posso ser voluntário. Então, a motivação dele era a faxineira. Então, o que move pode ser querer muito trabalhar naquela área ou naquele espaço, inclusive, né? Mas eu tenho controle como organização de como eu recebo, porque a motivação que o trouxe nem sempre é a que faz ele ficar, né? E, com isso, eu tenho isso, né? A forma como eu vou acolher e vou receber pode ser o grande exemplo, o grande formador para que ele seja um voluntário que permaneça, que ponha o voluntariado na vida dele e que abrace mesmo a minha causa, né? Não, apesar disso, né, de eu não ter controle sobre a motivação, não existe outro lugar para nascer o voluntariado sem ser no coração. Não existe, e é no mundo inteiro, né? A gente se reúne, discute, né? Sigo alguns movimentos, e é no mundo inteiro. Ele nasce no coração. Mas ele tem que fazer um caminho até o cérebro, porque ele cai na razão, né? Eu preciso desse equilíbrio, né? O comprometimento, a responsabilidade, a capacitação, né? Eu não vou pôr para lidar sem um mínimo de orientação e capacitação sobre o que ele vai conviver e viver, né? E vivenciar, né? Ou praticar ou exercer a atividade, né? Se nesse equilíbrio, né? A hora que ele realiza, né? Que ele vai para a ação, isso não gerar esse bem-estar, essa alegria, que o coração dispara de novo, esse ciclo não se completa, né? E é individual e pessoal, né? A gente, como organização que recebe voluntários, a gente pode, por meio das capacitações, das formações, das práticas de reconhecimento, né? Hoje, agradecer, reconhecer quem ofereceu e priorizou esse tempo para, junto comigo, né? Caminhar comigo para alguma coisa que eu acredito, mas esse ciclo é dele, né? Ele tem que ter esse sentimento, né? Do coração, né? Esse brilho no olho, a ação e a razão, e, quando realizar, isso realmente alegrar o coração e ele seguir, né, com o seu voluntariado. Bem, comemorar, agradecer, né, quem hoje faz, né, esse grande papel que a gente tem de ainda estar, né, educando para o voluntariado, né, a gente ainda tem esse papel. Eu acho que a gente precisa educar e fazer essa grande diferença
do que é o ser gentil e segurar a porta do elevador para alguém, o que é um papel meu como cidadão, né? Então, o assento no metrô, que é, né, ou no trem, ou no ônibus, que é para o idoso, que é para a pessoa deficiente, isso é cidadania, é prática de convivência, é respeito, né, com a comunidade, com a sociedade, é viver em sociedade, né? E o voluntariado transcende isso, né? Ele vai além disso, né? Quando eu dedico, realmente, eu coloco meu tempo para isso, né? E a gente ainda está nesse papel formador disso. O Brasil tem uma lei, né, do serviço voluntário, uma lei desde 1998, que é a Lei 9.608, muito clara, muito simples, sobre trabalho voluntário. Ela sofreu uma pequena modificação no seu texto, em 2016, e ela vem com uma exigência que toda pessoa que faz trabalho voluntário junto a uma organização da sociedade civil ou a um espaço público, ela deve formalizar isso por meio do trabalho voluntário. Então, talvez por isso que muitos perguntem, porque, desde 98, existe essa formalização do trabalho voluntário. E talvez o outro aspecto, né, do aspecto jurídico, essa é a mais importante. Quem está no espaço público estadual ou no espaço público municipal, existem decretos específicos, né? Nós tínhamos um decreto vasto para atuação no município, ele foi bastante simplificado no ano retrasado, então, hoje a gente tem um decreto de reconhecimento e das práticas nos espaços públicos municipais, e no Estado também a gente tem esse decreto. Com relação aos aspectos jurídicos, seriam esses, e com relação aos aspectos contábeis, o Brasil, desde 2012, reconhece as organizações que recebem o voluntariado, né, a mão de obra voluntária, como tempo sendo um produto que ela recebeu e que tem valor. Então, desde 2012, organizações da sociedade civil declaram no seu balanço não só os seus bens materiais recebidos, né, os seus, obviamente, a prestação de contas e a transparência e a ética do dinheiro recebido, mas o tempo com um valor também. Então, eu tenho tantos voluntários, recebi tantas horas, e isso significou tanto em um recurso, porque tempo tem um valor, lembrando que esse reconhecimento é pela atividade que ele realiza e não pela sua formação. É uma tendência no mundo também. Hoje se discute se a gente transformasse esses que eu falei ali, né, 16% da população brasileira fazendo trabalho voluntário, e pensando aí numa atividade como um contador de histórias do Vive e Deixe Viver, por exemplo, da Associação Vive e Deixe Viver, que valora em 40 horas, e imagina que cada um doe 16 horas por mês, vocês vão ver que a gente vai chegar em bilhões e bilhões, né? Vamos fazer de conta que todos são contadores de histórias. E isso, o impacto sobre o PIB de uma nação é absurdo, né? Ninguém vai pagar voluntário, mesmo porque não teria preço, né? É um valor subestimado, não tem o amor, não tem o brilho no olho, não tem o arrepio, mas hoje as organizações já lançam isso nos seus balanços, né? Então, acho que são dois aspectos importantes do nosso voluntariado. Hoje a gente também tem um programa nacional, a gente tem um programa estadual de voluntariado, o SP Mais Humano, né, que é uma plataforma com vagas para voluntários, vagas para doações, né. Temos inúmeras plataformas como Atados, né, nacionais e internacionais, com voluntariado só à distância, como ela disse, né, só para fazer ali tradução. E temos também um programa nacional de voluntariado que chama Pátria Voluntária, e é um programa que alinha as práticas do voluntariado e as organizações com os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU. Não é da ONU, é nosso, né? Nós todos, como signatários e participantes, estamos envolvidos nessa agenda até 2030. Então, acho que são os aspectos que eu separei, né?
Eu vou deixar, não vou pôr depois, no final, se tiver tempo, mas eu gosto muito de música. Vou dizer que eu sou bem eclética. Né? Tenho um filho roqueiro, tenho um que eu entro no carro, é só sertanejo, eu tenho uma que também tem um gosto mais eclético, mas eu gosto muito dessa música, e sempre que eu vejo, né, essa música e ouço, pouca gente conhece quando lê o nome, mas quando ouve, reconhece. É uma música do Jota Quest, mas eu brinco que eu acho que ele pensou muito no voluntariado, né? E depois a gente pode, no final, tocar e fica a referência aí para vocês e o YouTube aí, que é inspirador, porque é isso aí, né? Vamos cuidar mais da gente, vamos amar no presente, vamos pensar diferente, porque daqui a gente só leva o amor mesmo, né? Então, acho que voluntariado e amor têm tudo a ver, né? Isso aí, gente. Obrigada.